A Polícia Federal intimou o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a prestar depoimento no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A oitiva está marcada para o dia 7 de agosto. Segundo a Polícia Federal, Jacques Wagner é apontado como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas. Os investigadores afirmam ainda que teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais em favor do senador. A investigação também apura a relação de Wagner com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Pleno, instituição que foi liquidada pelo Banco Central. Entre os pontos analisados pela Polícia Federal estão a compra de um apartamento de luxo em Salvador e repasses que somariam cerca de R$3,5 milhões em nome de familiares do parlamentar. Jacques Wagner nega qualquer irregularidade e afirma não ter envolvimento com os fatos investigados. Bianca Palharim, ontem mesmo já falávamos aqui em Oeste com elas sobre a tentativa de vender um imóvel às pressas, assim que foi citado no escândalo Master por parte de Jacques Wagner, o que o incrimina ainda mais. Porém, vale lembrar o principal. Jacques Wagner é considerado nas investigações o possível elo de contato entre o governo Lula e Daniel Vorcaro e o Banco Master. Assim que esse escândalo saiu envolvendo o nome do senador, ele foi imediatamente afastado depois de uma breve conversa ali, discussão com o governo, com Lula. Será que afastá-lo brevemente passaria um recibo de maior possível culpa ou o contrário? Mas afinal de contas a situação ficou insustentável e o representante do governo no Senado foi sim substituído. É verdade, olha, isso é tão absurdo, o quanto que o fato dele, às pressas, buscar vender ali seu imóvel, né, é algo assim, só escancara que não tem medo de ser punido, de também não tem medo de mostrar que teme, né, porque está buscando se livrar do BO, vamos dizer assim. E vale lembrar que é um homem de super confiança do Lula. E sabe por que eles têm essa postura? Né? A postura até de uma certa forma, você pode entender como desafiar a Polícia Federal, a investigação e seguir como quem tá querendo na cara dura, de uma forma assim, escancarada, se livrar de todo tipo de pendência que possa o ligar de alguma forma ao Banco Master, é porque eles têm certeza da impunidade. Porque o Jacques Wagner não é um político, né, de agora, ele já vem das antigas e, por vir das antigas, ele já viu muita coisa. E ele já conhece muita gente, ele já sabe como é que é o sistema, como que esse sistema funciona. E a segurança dele é tão grande que ele se permite seguir em frente como, né, se não devesse nada a ninguém, como se não tivesse sendo investigado por corrupção, como se ele não tivesse qualquer conexão com toda essa história. E sabe, o pior é que pode ser até que ele esteja certo, no sentido de ele não vai ser realmente responsabilizado. Porque, ainda mais quando a gente vê a justiça do nosso país, poucos indícios a gente pode ter de que realmente haverá, né, uma punição. Aqui, a punição sempre vai ter lado, além de tudo, né? A punição é mais para, pelo menos o que tem parecido ao longo desses últimos anos, tem um lado, e ele vai continuar elegível, viu? Fique tranquilo, porque ele vai continuar elegível, ele não vai ser preso, para ele vai estar tudo bem, pelo menos é o que indica, né? Pelo menos é o que a gente pode esperar de acordo com o que tem acontecido nesse país. Pois é, Paula Camacho, ontem a gente trouxe, só reforço essa informação, o senador Jacques Wagner do PT da Bahia, grande amigo de longa data de Lula, teve a tentativa de venda de um terreno avaliado em 15,8 milhões de reais, barrada por um cartório da Bahia. A negociação aconteceu em 19 de junho agora, ou seja, um dia após o parlamentar ser alvo de uma operação da Polícia Federal relacionado ao caso do extinto Banco Master. Olha, sinceramente, é muito pouco pedir para depor
Agora é muito pouco, gente. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Mauro Cid foi preso por causa de fraude em cartão de vacina. Provavelmente ninguém nunca foi preso na vida no Brasil por conta disso. Gente, Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez, que se ele tivesse feito não teria problema e que os Estados Unidos provou que ele não teria feito essa viagem. Mesmo assim, foi preso. A gente teve diversas pessoas presa 14 anos de cadeia por causa de pichar uma estátua, por conta de coisas esdrúxulas, por ter participado de uma algazarra que deu errado ali em Brasília. E agora, Jacques Wagner, essa figura que faz parte do governo Lula, amigo há décadas do presidente Lula, tentou vender um terreno pelo valor de 15 milhões de reais no dia seguinte. Gente, isso deveria ser motivo para prisão imediata. Outras pessoas da direita, pessoas inocentes, ficaram presas e estão presas até hoje por muito menos, por não terem feito nada. E agora a gente tem um senador da República envolvido até o pescoço com o maior escândalo financeiro da história deste país. Veja, o Banco Master, ele só chegou nos patamares que nós estamos acompanhando, que chegou, bilionários, né? Fraudes bilionárias, títulos podres, que a gente viu tudo isso por conta do PT da Bahia. Antes do envolvimento de Augusto Lima, que é ex-sócio do Vorcaro, ter envolvimento ali com o PT da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, todos esses, ele não era grande desse jeito. Ele só pôde se tornar o que se tornou por conta do Cred Sexta e tudo aquilo que nós já acompanhamos aqui, do Cred Sexta, que os servidores públicos da Bahia tiveram aquele cartão e tiveram juros altíssimos e a impossibilidade de colocar a dívida para outro banco, ou seja, o PT da Bahia tornou possível o Banco Master crescer e, então, se tornar a maior fraude econômica deste país. Então, diante de tudo isso, tudo que nós vemos em relação a Jacques Wagner é depoimento? Vai lá prestar depoimento na polícia? Não, gente. Se fosse qualquer um da direita, qualquer um, já teria sido preso. Então, para mim, sinceramente, isso é muito pouco, Adri. Gostaria de saber da doutora Ludmila Lins Grilo, principalmente, então, juíza, se é muito pouco, se já é algum começo, se é ponto para a Polícia Federal, se é ponto para André Mendonça, que tipo de esperança podemos ter diante dessa intimação? Trago aqui, pode jogar na tela, por favor, a foto do Augusto Lima, mais uma vez, ex-sócio de Daniel Vorcaro, que teve o banco qual era dono, o Banco Pleno, também liquidado pelo Banco Central. Ele está atualmente com uso de tornozeleira eletrônica. Tem também depoimento marcado para o dia 3 de agosto. Jacques Wagner, então, deve prestar depoimento alguns dias depois, dia 7 de agosto. Ludmila Lins Grilo, os dois, segundo aqui informações iniciais, devem fazer o uso de permanecer em silêncio durante esses depoimentos. Sim, se a investigação ficar por aí, não avançar, aí eu acho que vai ficar barato. Porém, todo processo ele tem que começar por algum ponto. Então, ele está começando do ponto correto, que é a investigação. A investigação está rolando. Primeira coisa, rolaram as buscas e apreensões. Uma delas foi na casa do Jacques Wagner. Muita coisa foi apreendida lá, inclusive dinheiro. Foram apreendidos 49 mil dólares em dinheiro. Várias conversas do Wagner foram apreendidas, foram identificadas, inclusive aquela conversa cifrada, né, falando do o vão de 2,45 metros, que na verdade todo mundo entendeu que era o apartamento de 2.450.000 reais. Então, mensagem cifrada, dinheiro, muito dinheiro em espécie, tudo isso coloca o Jacques Wagner numa situação de suspeição. E quanto a essa oitiva, que ele vai dar no dia 7, né, dia 7 de agosto, esse a gente chama nem tecnicamente de depoimento, porque ele, no caso, ele é investigado. Então, ele vai ser ouvido na qualidade de investigado, não como de testemunha, suponho eu. Que ele já tem elementos mais do que suficientes para ser investigado e não apenas uma testemunha que vai falar coisas no processo. Então, se ele vai ser ouvido
na qualidade de investigado, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de que ele não é obrigado sequer a comparecer. Uma coisa é a testemunha. A testemunha, ela tem que comparecer. Se ela receber uma intimação, ela tem que ir e ela é obrigada a dizer a verdade. O investigado, não. São duas posições processuais diferentes. Uma coisa é o investigado, outra coisa é a testemunha. Ele é investigado, então ele pode não comparecer, ele pode ficar em silêncio. Caso ele resolva comparecer por uma questão de narrativa, eu compareci sim. Se ele quiser ficar em silêncio, ele pode. Então, é uma situação jurídica diferente da situação, da posição da testemunha. Então, vamos ver o que o Wagner vai fazer, se ele vai comparecer ou não. O fato é, se ele comparecer e resolver responder às perguntas, eu acho que ele vai ficar em silêncio porque não tem resposta. É minha aposta, que ele vai comparecer e vai ficar em silêncio. Mas caso ele resolva falar, ele vai se complicar bastante, porque como que ele vai justificar esse dinheiro em espécie, porque ele já deu até uma justificativa que não convenceu ninguém, convenceu um total de 0 pessoas. Ele falou que aquele dinheiro era dinheiro guardado correspondente às diárias que ele recebeu no Senado. Quer dizer, quem é que guarda em espécie, em casa, no colchão, dinheiro de diárias? Isso não existe. Você recebe o dinheiro das diárias, você deixa lá no seu banco, para você ir usando, você não vai sacar o dinheiro e vai deixar debaixo do seu colchão. Então tem muita coisa para o delegado perguntar nesse depoimento. Então resta saber se o Wagner vai se colocar em situação de responder. Porque se for para dar esse tipo de resposta, convenhamos, é melhor ficar calado do que falar esse tipo de bobagem. Que até queima o filme. É melhor ficar calado do que dar esse tipo de resposta, queima filme. Dizer que pegou o dinheiro porque, sei lá, porque queria pegar, porque não confia no banco, resolveu deixar debaixo do colchão. Então tem certas coisas que não tem explicação. Por que falar em imóvel, em mensagem cifrada? Tudo isso, com certeza, se ele resolver responder, o delegado vai ter que perguntar. Aquilo ali era mensagem cifrada? Por que o senhor estava se referindo àquele imóvel como um vão de 2,45 metros? Provavelmente ele vai dizer, não, realmente, eu estava fazendo obra na minha casa e mandei fazer um vão de 2,45 metros. Então, assim, ele vai ser obrigado a dar respostas absurdas. Então, é por isso que eu acho, assim, aqui é a minha aposta, vamos ver se eu vou acertar. Eu acho que ele ou não vai comparecer, ou vai comparecer e ficar calado, porque as coisas realmente não têm muitas respostas plausíveis para serem dadas, não. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.